Este conteúdo é ficcional, inspirado em relatos anônimos. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas é coincidência. Contém tensão psicológica. Ouça com fones, em local seguro. Boa noite. Sou o Gato Sirius. Hoje vou contar a história do corredor do A32. Acomode-se, ajuste o fone e deixe a luz acesa. Se escurecer demais, a imaginação corre. Se clarear, além da conta, você não escuta direito o que importa. Eu vou contar, e você só precisa fazer uma coisa. Quando ouvir o próprio nome onde não há ninguém, não responda. É simples. Quase sempre é simples. O prédio do antigo Instituto São Romão ficou décadas sem uso, até virarem aquilo numa mistura de posto de saúde, arquivo morto e abrigo de emergência em noites de tempestade. A pessoa responsável da elétrica e do encanamento, no turno da madrugada, era o Júlio, 40 e poucos, mãos largas, um silêncio de quem já se acostumou a ser o primeiro a chegar e o último a sair. Quando ele assumiu o plantão, avisaram duas regras: nunca desligar as luzes de emergência e não abrir o A32. A placa era clara: corredor interditado. Só que, depois de um mês, as placas começam a perder autoridade. E a curiosidade cresce pelos canos como um mofo. Aconteceu numa sexta-feira de chuva oblíqua, vento que entra por fresta e apaga a vela. O relógio marcava 3h07, quando a sirene do detector de fumaça do terceiro piso disparou no vazio. Júlio subiu as escadas com a lanterna e o extintor, pensando em curto, em resistência, em qualquer coisa com nome e solução. A luz pulsava no teto como um coração ansioso, mas não havia fumaça no B32, nem cheiro de queimado nas salas de triagem. O alarme parecia vir de trás da porta de metal cinza, a única da ala com a pintura sempre intacta, placa branca. A32, cadeado novo, corrente justa, tudo em ordem. O estranho é que a luz do corredor lá dentro estava acesa. Uma faixa pálida escapava por baixo da porta, desenhando no chão um retângulo perfeito. E por um instante, Júlio achou que o retângulo respirava. Falso positivo, disse para si, porque é reconfortante dar nome, aceitável ao que inquieta. Voltou à central, desligou e religou o alarme. A sirene calou, o prédio voltou àquela espécie de silêncio ventilado que os prédios antigos têm, e o relógio correu mais 8 minutos. 3h15 foi quando o rádio chiou com um som curto, seco, seguido de um sussurro. Não era palavra, era aquele som que a gente faz sem querer, soprando um chi que pede atenção. Júlio respondeu com protocolo: setor 3, tudo normal, e o rádio devolveu o final atrasado da frase, com eco. Ele ergueu o rosto em direção ao teto, como se o edifício escutasse. Tudo normal, repetiu em voz baixa, e a palavra normal pareceu pequena demais ali. O cadeado do A32 não estava quebrado, só não estava mais no lugar a que pertencia. De alguma forma, escorregou para a argola da corrente, como se alguém o tivesse aberto e fechado um elo adiante. Júlio conhecia os truques da ferrugem, as malícias das vibrações, mas aquilo não era truque. Ele encaixou a chave universal, porque no fim, tudo que tem chave pede a mão que a gira. A porta cedeu com um rangido contido, quase educado, e o corredor apareceu limpo demais para um espaço interditado. O piso estava encerado, que devolvia até as sombras, lâmpadas fluorescentes, que tremiam no limite entre o claro e o quase. Uma fileira de portas com números em placas de latão bem alinhadas. 1, 2, 3. O corredor ia até uma janela estreita no fundo, dessas que fingem saída e só dão para a parede. A primeira coisa foi o cheiro. São corredores que têm cheiro de desinfetante, outros de poeira,
e há os que não cheiram. O A32 tinha cheiro de cera velha e chuva que nunca chega, um aroma de espera que não passa. A segunda coisa foi o som. Não era o zumbido da lâmpada, não era o ar percorrendo frestas. Havia um ritmo discreto de passos lá adiante, devagar, como se alguém medisse o piso com os pés, contando placas. Júlio não correu, não porque fosse valente, mas porque a pressa ali parecia gesto descortês. Caminhou, e a janela do fundo sempre guardava a mesma distância, 1 metro a mais do que o necessário. A porta número 5 mostrou o primeiro detalhe errado. A plaquinha dizia 5, mas a maçaneta tinha riscos que, por hábito de manutenção, ele reconheceu da porta 7. O trabalho deixa marcas, e Júlio sabia lê-las. Encostou o ouvido e ouviu. Não foi choro, não foi tosse, foi o ruído que um lençol faz quando alguém se mexe, devagar, para não acordar o outro. Passos, parou, preparou a voz e perguntou: "Tem alguém aí?" O corredor guardou o início da pergunta, devolvendo só o fim. Aí, Júlio não gostou do jeito como a palavra voltou, como se outro sistema respiratório a tivesse repetido. Ele girou a maçaneta, só 1/4 de volta, e o metal devolveu o giro sozinho, completando a rotação, sem a mão dele. A porta abriu 2 dedos, nada, o suficiente para o corredor se olhar por dentro. A luz piscou. Os números das portas trocaram de lugar. Um jogo silencioso que a gente perde porque tenta acompanhar. 1, 2, 3, 5, 9. Júlio fechou os olhos um segundo. E quando abriu, as placas estavam novamente em ordem. No fundo, a janela recortava uma faixa pálida de madrugada. Ali, encostado no parapeito interno, alguém estava de perfil. A silhueta era de adulto magro, cabeça levemente inclinada, braços colados ao corpo como quem sente frio. Júlio elevou a lanterna. A luz cruzou o corredor, tocou a figura e passou. Não havia ninguém. A silhueta permaneceu como se fosse uma sombra que já não depende da causa. Volte, volte. A palavra veio sem voz, mas veio inteira dentro do pensamento dele, com a firmeza que uma mãe usa para tirar o filho do meio da rua. Júlio deu um passo para trás, e o corredor, como toda arquitetura orgulhosa, pareceu alongar-se para manter o equilíbrio. Outro passo, a lâmpada tremia mais. O rádio no cinto estalou, e por reflexo ele pegou o aparelho. Setor 3, retorno. O rádio respondeu com a própria voz dele, atrasada. E Júlio sentiu o primeiro fio de frio real. A noção de que aquilo o estava imitando com atraso suficiente para transformar o eco em alguém. Ele guardou o rádio e decidiu que era hora de terminar aquilo com gentileza. "Eu vou fechar a porta e trancar", informou ao vazio, porque a palavra informar cria uma ponte entre vontade e realidade. Foi quando o corredor decidiu brincar com ele. Uma bolinha de borracha azul atravessou o chão, vindo de lugar nenhum, batendo de leve nas placas, quicando só 2 vezes para não parecer insolente, e parou junto ao pé dele. Júlio olhou para os lados, para cima, profundo. A lembrança veio inteira. Em janeiro, abrigo de emergência, 2 famílias com crianças. Na manhã seguinte, uma bolinha igual sumida. A mãe jurando que a menina não perde nada, o pai dando de ombros. Júlio devolvera o "vamos ver isso mais tarde" que se usa quando o mundo pede adulto e a gente não tem. Agora a bolinha estava ali, seca apesar da chuva, como se o corredor guardasse encomendas até o proprietário saber pedir. "Fique com você", disse pro ar e guardou a bolinha no bolso esquerdo. O silêncio do A32 tem pequenas aversões, e uma delas é não gostar de quem aceita ou recusa sem preparar o ritual.
A lâmpada central estourou com um estalo limpo e no escuro novo, a luz de emergência acendeu, baixa, suficiente para desenhar contornos e negar rostos. Foi nessa penumbra que Júlio percebeu, bem rente à parede, as pegadas eram úmidas, descalças, pequenas, indo e vindo, cruzando o corredor com a diligência de quem varre, e ao se aproximarem dele, paravam 1 centímetro antes da ponta da bota, como se respeitassem uma fronteira. Júlio baixou o olhar e percebeu água na sola da própria bota. O A32 devolve o que você traz, mesmo que você não sabe que trouxe. Na porta 7, alguém respirava do outro lado, não um pulmão que sobe e desce, uma respiração de espaço, de sala que existiu, de cama que, certa noite não vazia, aprofundou um peso e nunca mais desaprendeu. Júlio não abriu, encostou a mão no batente e disse quase em voz de igreja: "Eu entendo." O corredor respondeu com um fio de ar que apagou mais um pouco a luz. E a janela do fim mostrou uma última imagem. O próprio Júlio parado, onde estava a mão no batente, a outra no bolso da bolinha. Só que o Júlio da janela tinha o bolso direito abaulado. Ele checou o seu. A bolinha estava no esquerdo. O corredor dá pequenas provas como essas só para treinar a sua atenção. Ele começou a recuar, devagar, 2 passos, 3. A cada passo, dizia também, em voz baixa, o que faria a seguir. Vou trancar a porta, vou descer as escadas, vou cortar a energia do 3º piso por 15 minutos. O A32 tem horror a quem foge, prefere quem se despede. Quando ele alcançou a barra antipânico, aconteceu a única interrupção com voz que a história tem. Alguém chamou o nome dele. Não foi do fundo, não foi do rádio, não foi da cabeça. Foi ali à esquerda, à altura da porta 3, o nome dito inteiro, no tom que a gente usa para pedir ajuda sem gritar e com uma delicadeza que feriria qualquer pessoa decente. Júlio sentiu o corpo inclinar para atender e aí lembrou da regra que ninguém acredita que precise. Quando ouvirem o próprio nome onde não há ninguém, não respondam. Ele respirou como quem mergulha, empurrou a barra, saiu e trancou. O alarme parou por si, como se a causa tivesse sido satisfeita. O corredor apagou, e a faixa pálida pela fresta da porta desapareceu como um bicho que aprende a ficar quieto. Júlio encostou a testa no metal frio e entendeu que sair de alguns lugares é um tipo de oração. Você agradece, pede licença, não promete voltar. No fim daquela madrugada, quando a chuva já só limpava os telhados, ele desceu à recepção e escreveu no caderno de ocorrência: oscilação elétrica no 3º piso. Checar reator do B32, não mentiu, só não anotou o resto, que é matéria de orelha, não de papel. Desceu a rua com o bolso esquerdo pesado. Ao atravessar a praça, tirou a bolinha e a encostou no corrimão da ponte, onde o sol chega primeiro. Alguém vai encontrar, pensou, e isso basta. Voltou para casa com uma pergunta no bolso que não tinha bolinha. Os dias seguintes foram mansos. Quando comentavam da ala assombrada, ele sorria com uma educação que encerra assunto. Não é que não acreditasse, é que certas experiências deixam você de costas para a conversa. No sábado, porém, por volta de 3h20, o vigia novo avisou no grupo: luz no A32 de novo. Júlio já se vestia para sair quando recebeu outra mensagem. Esta enviada em particular, uma foto borrada do fim do corredor através da fresta. Na imagem, a faixa pálida e no fundo, um perfil ao parapeito, cabeça inclinada. O vigia escreveu: achei que fosse você. Chamei seu nome. Não respondeu. Júlio respira, mede a resposta e digita: se não respondeu, ainda é você. Agora respire comigo e preste atenção
ao que permanece depois da história, porque é nesta beira que mora o terror que importa. Alguns corredores foram construídos para levar você até uma porta. Outros se alimentam de passos e esperas e devolvem, no seu tempo, aquilo que você deixa cair por distração. Um brinquedo, um nome, uma promessa. O A32 segue interditado. A placa continua firme. O cadeado brilha quando a luz acerta. Boa noite. Sou o gato Sirius. Se um dia você cruzar um corredor que não termina no lugar, mas termina em você, não discuta. Diga em voz baixa o que vai fazer e faça. Não ofereça o seu nome. Ele vale mais do que pensa. E, se alguém responder no seu tom com um atraso de quase nada, saiba que há espaços que só querem isso, que você se reconheça do lado errado do vidro. O resto eles encontram. Curta o vídeo e ative o sininho. Até logo.